Abra os céus, Senhor, faça descer até este lugar a escada de Jacó, a escada Lecabachui, aonde desça anjos e subanjos, anjos ministradores. Senhor, movimenta os céus nesta manhã em favor da tua igreja. Eu te peço isto, Senhor, eu te rogo por tua misericórdia. Usa o teu servo para falar com a tua igreja nesta manhã. Abra os meus olhos para que possa ver o sobrenatural. Abra minha boca, use-a para que seja porta-voz da sua. Senhor, toque em meus ouvidos para que torne tão sensíveis para ouvir, oh Labaxecamanai, a tua voz. Ai, o meu corpo, faça dele o teu altar nesta noite. Inflame com fogo, inflame com a tua presença. Eu te peço isto, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Adorem o Senhor com as suas palmas. Glorifiquem o seu santo nome. Aleluias. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluias. Aleluias. Sem mais delongas, eu abri a Bíblia e os meus olhos já fitaram o livro do Evangelho São João, no capítulo 2, do versículo 1. Creio eu nesta manhã que é o Santo Espírito nos direcionando para uma revelação profunda e íntima que Ele queira ter conosco nesta manhã. Aleluias. Livro do Evangelho São João, no capítulo 2, versículo 12. Igreja, eu sinto nesta manhã uma atmosfera, uma presença de Deus muito peculiar aqui essa manhã. Eu sinto a glória de Deus aqui nesta manhã. Quantos podem sentir a presença de Deus aqui nesta manhã? Oh, que coisa gloriosa! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Evangelho de São João, capítulo 2, até o versículo 12. Aleluias. Diz assim: depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis,
lançou todos fora do templo, também os bois e ovelha, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façai das casas de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devora. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinais nos mostras para fazer isto? Jesus respondendo e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Mas ele falava do seu corpo. Mas ele falava do seu corpo. Amém? Podemos sentar. Igreja, antes de dizer, eu já disse a paz do Senhor para vocês, não, né? A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe. Antes de falar um pouco desse texto aqui que nós acabamos de ler, eu quero falar um pouquinho dos atributos de Deus. Só um pouquinho dos atributos de Deus. Deus, Ele começa em uma perfeição. Ele é perfeito. Percebe-se que quando Ele começa na história escrita no livro de Gênesis, veja que Ele mostra a sua perfeição. Deus é perfeito. Quando nós começamos a ler o livro de Gênesis, a partir dos primeiros versículos, já que no primeiro versículo lemos que o escritor escreve exatamente assim: e a terra era sem forma e vazia. E a terra era sem forma e vazia. Então você percebe que a história começa contando-nos algo fora da ordem, né? Algo sem compreensão. E já no começo da história nós vemos o quê? Nós vemos Deus agindo naquilo que é imperfeito, pois a terra é sem forma, não tem forma. Então Ele começa a agir naquilo que é imperfeito e tornando-o perfeito. Ele começa a agir naquilo que é escuro e traz a luz. Então, os atributos de Deus
já se inicia através da sua perfeição. Agora veja, naquilo em que Deus é perfeito, é claro que Deus ele é perfeito na sua totalidade, e na perfeição de Deus ele é zeloso. Veja, na perfeição de Deus ele é zeloso. Zeloso, porque Deus não é como o homem que cria ou que faz e abandona, ou mesmo quando abandona, não abandona. O homem cuida muitas vezes de forma relaxadamente. Pastor, dá aí um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Vamos falar de um pai que tem filhos, um pai que teve um filho, e aí depois você começa a prestar atenção nos cuidados deste pai com este filho. Vamos ver, o pai que não é zeloso para com o seu filho, ele não abraça o filho, ele não diz que ama o filho. Para ele tanto faz se o filho está bem vestido ou mal vestido. Para ele tanto faz se o filho comeu ou deixou de comer. Para ele tanto faz se eu levo ou não levo o meu filho para um passeio. O que é isto? Isto se caracteriza como um desleixo, um deszelo. Tanto eu como você, nós sabemos que há muitos pais assim, pais que não são zelosos, pais que não são aplicados aos seus filhos. E quando isso acontece, os filhos muitas vezes se transviam nos seus caminhos, pois não teve uma direção, pois não teve amor, pois não teve cuidado. E aí é só Jesus na causa. Agora, Deus não. Deus, ele é um pai que ele é zeloso, porque ele criou o homem. Mas ele não só criou o homem, olha que história linda. Ele não só criou o homem, ele não só formou o homem, como ele trouxe em toda volta do homem cuidados. Como assim, pastor? Que tipo de cuidados? Ele criou para o homem o Éden. O Éden estava lá, os animais estavam lá, o pão estava lá, o que comer estava lá, o que beber estava lá. Havia um coletivo de zelo e cuidado de Deus para com Adão. Mas era só isso, pastor? Era só isso? Não, havia algo a mais, irmão Antônio. A Bíblia diz que lá no Éden, além de Deus criar o homem, além de Deus formar aquele paraíso aonde o homem habitara, escuta essa, a Bíblia diz que Deus visitava o homem no Éden. Oh, que coisa gloriosa! Deus visitava o homem no Éden. Deus não fez o homem e deixou ele lá sozinho, largado e abandonado. Não, Deus visitava o homem no Éden. Que coisa gloriosa! O que é isto, pastor? Isto se chama zelo de Camanévia. Deixa eu fazer aqui um parêntese, não fugindo da mensagem. Se o Senhor te chamou, se o Senhor te separou,
Se o Senhor te chamou para que cabaxé, para que tu fosse dele, oh aleluia, filho amado, amada filha, filho amado, servo amado, deixa eu dizer uma coisa, Lacamanai, ele não te chamou para que tu estivesse sozinha, Lacamanai, ele não te chamou para que tu tivesse descuidada, ele não te chamou para que tu estivesse ao léu, pelo contrário, tudo aquilo que Deus faz, primeira coisa, Ele é perfeito naquilo que Ele faz. Segundo, Ele cuida daquilo que Ele faz com zelo. Ele cuida daquilo que Ele faz com zelo. Mais uma vez, Ele cuida daquilo que Ele faz com zelo. Deus, Ele é zeloso. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? O que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? O que tem a ver? Veja bem, quando nós olhamos para esse texto, para compreendê-lo melhor, se faz necessário fazer uma viagem no tempo, voltar atrás, para falar um pouco do templo, para falar um pouco do templo. Vamos falar um pouco da história do templo, o que era o templo, como foi edificado o templo e para que foi edificado o templo. Quem não se lembra aqui da história do rei Davi, um grande guerreiro, um grande nome da história, um nome tão importante, mas tão importante, que o próprio Filho de Deus vem da sua própria linhagem, a linhagem de Davi. Veja que quando o cego está clamando, chamando por ajuda, o que ele diz para Jesus? Ele fala: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, quando nós lemos esse texto nos remete à história, voltando a 700 anos antes de Cristo. Veja que interessante, a Bíblia fala sobre Davi, o rei Davi, um homem a quem Deus escolheu, a quem Deus separou. Olha que interessante, este homem, ele tinha intimidade com Deus, este homem tinha experiências com Deus, desde a sua infância. Quem não se lembra das histórias do rei Davi, do menino que matou um leão, do menino que matou um grande urso, do menino que matou o Golias? Quem não se lembra das façanhas de Davi, através da ação do Santo Espírito sobre a vida dele? Quem não se lembra das pelejas e das guerras do rei Davi? Ora, Deus era tão, mas tão presente na vida de Davi, que a sua vida era uma vida de sucesso. Nas suas guerras não havia derrota. Olha que interessante, a Bíblia diz que enquanto o rei Saul, o antigo rei Saul, ele ia para a guerra e matava 1000 de seus inimigos, quando Davi saía para a guerra, ele matava 10.000 de seus inimigos, 10 vezes a mais. E a glória de Davi era algo tão extraordinário, que quando ele voltava para a cidade de Jerusalém, quando ele voltava para suas origens, quando ele voltava para a sua terra, o povo cantava e bailavam. A Bíblia diz
que quando eles voltavam da guerra, as virgens e dançarinas de Israel cantavam e dançavam. Davi matou 1000, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Ele era um homem fantástico, poderoso. Deus andava com ele, e por ele conhecer o seu Deus de uma forma tão peculiar, tão extraordinária, nas ações de seus atos. Vejam isso. Um dia ele decide construir uma casa para Deus. Ele decide construir uma casa para Deus. E ele diz: Deus, eu vou construir uma casa para ti. E faz todo o projeto para construir uma casa para Deus. Só que, acorde os meninos, estão dormindo. Aleluia. Foi arrebatado. Acorda eles aí para ouvir a palavra. Dormiu. Aleluia. Aleluia. Então veja bem. Só que no momento, deixa eu abrir aqui o parênteses da mensagem. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo estava pregando. Olha isso. O apóstolo Paulo estava pregando uma mensagem longa, cansativa, e havia um moço bem na janela olhando a mensagem, porque a casa estava cheia. E chega um momento que o moço dormiu, e ele caiu e morreu. E aí o apóstolo Paulo teve que colocar as mãos, né? E através da intervenção do Espírito Santo, ressuscitou. Amém? Adora o Senhor com as suas palmas. Aleluia. Então veja bem. Projeto pronto, desejo, olha isso, desejo manifesto, projeto pronto. Vou dizer mais uma vez: desejo manifesto, projeto pronto. Desejo manifesto, projeto pronto. Veja o que acontece: vou fazer um templo para que o meu Deus habite, disse Davi. Quando ele decide fazer o templo, o que acontece, pastor? Veja, Deus visita Davi e disse: não, Davi, você não vai construir o meu templo. Mas como assim, Senhor? Por que eu não vou construir o seu templo? Olha que interessante. Deus olha para Davi e diz: tu não vai construir o meu templo, Davi, porque as tuas mãos são as mãos manchadas de sangue. Tu já matou muita gente. O que eu vejo nisso, pastor? O que eu vejo nisso, igreja? O que eu vejo nisso, servas e servos? Deus é um Deus zeloso. Fica aqui uma observação: até para eu fazer algo para Deus, as minhas mãos têm que estar limpas. Você entendeu? Até para eu fazer algo para Deus, as minhas mãos têm que estar limpas. Veja, fazendo aqui uma analogia, uma simbologia na fala de Davi. Parece que eu vejo Davi falando assim: mas Senhor, eu quero construir para ti um templo. O que eu faço se o Senhor não quer que eu construa para ti um templo? Deus disse para Davi: Davi, tu não vai construir. Quem vai construir vai ser o teu filho Salomão. Correndo, a Bíblia diz que morreu Davi, e o seu filho Salomão se tornou o seu sucessor. Deus visita Salomão, dando a ele sabedoria, dando a ele riqueza e dando a ele a construção do templo. Agora, o zelo
a construção, a forma que foi elaborada o templo, foi elaborada da maneira mais peculiar, mais zelosa, com a tecnologia, com o investimento total que se tinha na época. As madeiras que se usavam eram madeiras de cedro. As peças que se usavam no altar era de ouro. E mais do que isso, havia um lugar no templo chamado Santo dos Santos. E neste lugar ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote. Era um lugar totalmente reservado para a presença de Deus. Templo. Ali o sacerdote vinha, oferecia as suas oferendas ao Senhor, e o Senhor se manifestava. Era algo tremendo. Não tinha luz, não tinha fogo, mas quando o sacerdote oferecia a oferenda, o fogo consumia o altar e não se apagava até consumir a oferenda. Era fogo que descia do céu. Irmãos, era algo extraordinário. Era o templo. As pessoas que olhavam para o templo, só de olhar para o templo, sentia temor. Sabia que Deus estava lá dentro. Pastor, o que aconteceu? Por que Jesus está tão indignado? Por que Jesus está tão nervoso? Por que Jesus está tão bravo? Por que Jesus está tão chateado? Qual é a razão? Porque Jesus está passando diante do templo, e quando ele olha para o templo não é mais a mesma coisa. Os judeus já não tem mais a mesma reverência, nem tampouco o mesmo respeito. Por quê, pastor? Porque fizeram do templo um ambiente de negócios. Isso te faz lembrar alguma coisa, igreja? Isso te faz lembrar alguma coisa, igreja? Será que nos dias de hoje, chamado hoje, em pleno 2017, será que não é isso que nós estamos vendo hoje? Nos templos, nas igrejas, vendendo e comercializando o nome de Jesus, pessoas enriquecendo através do nome de Jesus, artistas gospels, cantores gospels, pregadores gospels. Não estou dizendo aqui que é pecado ser um cantor gospel, mas que eu estou dizendo que estes homens e mulheres estão se enriquecendo no nome de Jesus, ficando ricos. Há poucos dias atrás, a Mari me falava de uma cantora famosa, mostrando a sua mansão, mostrando a sua riqueza, mostrando os seus bens. Ficou rica cantando através de músicas que fala do nome dele. Pastor, aonde está o pecado? Pastor, aonde está o erro? O erro está
quando essas pessoas se corrompem. Como se corrompe, pastor? Eu vou dizer que agora o Nordeste está cheio de pessoas sofrendo, padecendo por não conhecer o nome de Jesus. Os nossos bairros, as nossas ruas, Cracolândia, vai na Cracolândia de madrugada ou de dia mesmo, vê a quantidade de pessoas que estão ali morrendo sem conhecer o nome de Jesus. E esses cantores gospels, pregadores gospels, não tem uma ação social, escuta essa, para resgatar vidas, que estão descendo para o inferno, vidas que estão escravizadas pelas drogas, vidas que estão passando fome. São pessoas que estão enriquecendo ao bem próprio, porque se eu recebo alguma coisa, mas isto que eu recebi, eu dou, eu ofereço, eu oferto, então eu estou glorificando o nome dele. Mas agora, se eu recebo e guardo para mim, eu estou profanando o nome de Jesus Cristo. Jesus está olhando para o templo, ele está indignado. Por quê? Porque o templo existe, o véu do templo também existe, mas a presença dele já não existe mais. Os sacerdotes se corromperam, as oferendas já não é mais como antes, pois as oferendas eram entregues através de uma primazia. É por isso que eu digo, igreja, quando você vai entregar o seu dízimo para o Senhor, é a primeira coisa que você tem que separar o seu dízimo, antes da conta de água, antes da conta de luz, antes de qualquer coisa. A primeira coisa que tem que separar é dele, a primazia. Segundo, eu tenho dito, quando vai ofertar a Deus, ainda que a sua oferta seja uma oferta humilde, se tem uma coisa que me deixa doente, é quando eu vejo que alguém colocou uma oferta que seja de R$2, de R$5, dentro de um envelope todo amassado, assim, ó, e põe ele ali, como se fosse para qualquer pessoa, como se fosse para um qualquer alguém. Vovó sempre me ensinou que tinha que desamassar o dinheiro, desamassar, dobrar bonitinho e colocar, porque eu não estava entregando para qualquer pessoa, eu estava entregando para o Senhor Jesus. O templo é só a estrutura. Existem algumas indignações. Como assim, pastor? Porque você olha para o templo e o templo está vazio, cheio de mercadores na porta do templo vendendo, falando de negócio. Ninguém mais fala de Deus, só fala de negócio. Quanto que é o seu boi? Meu boi é tanto. Quanto que é o seu pombo? Meu pombo é tanto. Quanto que é isso? É tanto. Só fala de negócio no templo. No templo não se fala mais de Jeová Jireh. Não se fala mais dele. Tanto que nesse tempo, no tempo de Jesus, houve um homem chamado João Batista, que tinha o direito de ser sacerdote, de se vestir como sacerdote, de usar a Torá, de oferecer sacrifício. Mas quando ele olha para o templo, ele se sente indignado, totalmente indignado. E quando ele olha para o templo, a sua indignação é tão grande que ele abandona a roupa de sacerdote, ele abandona os costumes de um sacerdote. E o que ele faz, pastor? Ele vai para o deserto pregar arrependimento, e começa a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, raça de víboras. Indignado, ele começa a pregar diferente, lá no deserto. Indignado, ele começa a comer diferente, começa a comer mel e gafanhoto. Indignado, ele começa a vestir diferente. Pastor, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo, irmãos, que aqueles que não aceitam o sistema que estão aqui,
Eles não abrem. Eu sinto a sua presença aqui. Eu sinto a sua glória, meu Deus. Eu sinto a sua glória aqui. Deus está falando aqui essa noite, nesta manhã. Como o nome aqueles que têm a revelação dos céus, eles não abrem mão de falar diferente, de vestir diferente, de comer diferente, de ser diferente. Eles não abrem mão, não abrem mão. Eles não aceitam a corrupção do templo. Irmãos amados, igreja amada, hoje nos templos tem de tudo. Tem forró gospel. Sabia disso ou não? Eu fiquei abismado nesses dias. Alguém mandou um vídeo para mim, numa igreja muito conhecida, famosa aí, um grupo de jovens dançando funk diante do altar. Meninas dançando funk dentro da igreja. Uma outra igreja famosa, um grupo de rapazes de salto alto, efeminados, dançando no altar. Escuta esta igreja. A igreja está corrompida. O que, pastor? É isso mesmo, as igrejas estão corrompidas. Satanás entrou na igreja, o mundo entrou nas igrejas. Antes, no meu tempo de criança, nós orávamos para que o mundo não entrasse dentro da igreja. Comportamento, fala, pensamento, agir. Nós tínhamos uma direção. Hoje, irmã Antônia, nós oramos para que o mundo saia de dentro da igreja. Mas eu louvo a Deus porque ainda existe João Batista, pessoas que não aceitam isso, pessoas que estão contrariadas com isso, pessoas que estão indignadas com as coisas que estão acontecendo. Ainda existe os remanescentes que não se dobraram e não vão se dobrar para para a dinâmica de um Jesus que estão vendendo aí fora. Então veja bem, nós vemos aqui duas indignações. A primeira indignação de Jesus é ver o seu templo naquela situação, a casa que era para ele, a casa de seu pai. Olha como está. Eu não sei, você que tem uma casa, que tem um imóvel, que alugou a casa, você pintou a casa, deixou a casa linda, toda cheirosa, pintadinha, o chão lindo, trocou janela, trocou porta, trocou as lâmpadas, né? Está tudo lindo a sua casa. De repente chega ali um inquilino na sua casa. Você alugou a casa. Mês depois, a Mari passou por isso. Mês depois, a casa está toda arriscada, toda borrada. Está entendendo? Mês depois, os vidros estão manchados ou quebrados. Mês depois, você vê mancha no chão que não sai. Você comprou uma pia para colocar lá na cozinha. Está quebrada a pia. A torneira que você comprou, cara, está quebrada. Os azulejos do banheiro estão destruídos. Aí você olha para si mesmo e diz: poxa vida, que pessoa miserável, entrou na minha casa só para destruir, acabar com a minha casa. Aí você olha para a casa e você percebe que não tem condição de alugar a mesma, porque está porcalhada a casa, a não ser que você a arrume. É exatamente isso. A casa foi feita pela mão dos homens. Lá Deus entrou. Mas o mesmo homem que construiu um altar para o Senhor, lá na frente, anos e muitos anos depois, ele
porcalhou a casa do seu Senhor. Ele sujou a casa do seu Senhor, ele profanou a casa do seu Senhor, ele desvalorizou a casa do seu Senhor. Agora, Jesus está lá na porta, muito bravo, muito nervoso, em ver a sua casa como está. Agora, por quê? Por quê que ele está nervoso? Vou voltar no começo da mensagem. Porque ele é um Deus zeloso. Tudo aquilo que ele faz é com zelo, e tudo aquilo que ele dá é para zelar. Deus não tem parte com ninguém desleixado. Eita, pegou agora, hein? Entendeu? Deus não tem parte com ninguém. Eu quero aqui abrir um adendo para dizer que muitas vezes nós pedimos algo para Deus. Senhor, eu quero isso ou aquilo. Aí Deus fala, vou te dar algo para você deixar largado, abandonado lá, desleixado. É a história da criança, né? Ah, eu quero um carrinho, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma bicicleta, eu quero uma bicicleta, eu quero. Aí você vai lá e dá, você paga um alto preço, vai lá e paga e compra. Dias depois o carrinho está quebrado. Dia depois o pneu da bicicleta está torto, tá furado, quebrado, jogado lá no porão. Aí o que você diz? Menino, eu não te compro mais nada. Está entendendo? Deus é zeloso. Deus é zeloso. Ele zela pelo seu nome. Ele zela por aquilo que é seu. Está falando de vocês. E Ele zela, Ele quer que nós zelamos por aquilo que Ele nos dá. Resumindo, para terminarmos, por fim, o que Ele diz? O que diz os discípulos? Ele está falando do corpo. Vocês sabiam que há muitos cuidados que nós temos que ter com o nosso corpo, além da higiene? Você escova os dentes todos os dias, por quê? Você toma banho todos os dias, por quê? Você come todos os dias, por quê? Nós homens, né, fazemos a barba direto, né? Que triste isso, misericórdia. Por quê? Por quê? Por que eu uso perfume? Por que eu uso sabonete? Por quê? É o zelo pelo meu corpo, para que a sujeira e o mau odor não tome conta. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Ela tem que estar limpa, cuidada e resguardada. O teu espírito é algo muito precioso. Você sabia que qualquer pessoa que descer ao pó da terra, sendo ele cristão ou não, seja santo ou não, qualquer ser humano que desce ao pó, o seu espírito volta para Deus? Tem que voltar. Agora a questão é, como é que ele volta? Então, eu tenho que ter manutenção na minha vida espiritual, da mesma forma que eu tenho com o meu corpo. O jejum é uma manutenção espiritual? Sim. A oração é uma manutenção espiritual? Sim. Ser ativo na casa de Deus é uma manutenção espiritual? Sim ou não? Sim. Pega esse carro, liga ele uma vez só por semana, vê o que acontece, né, motor? Começa a falhar, começa a dar problema, não é assim? Sim ou não? Agora liga todo dia para ver como é que funciona. Encostou a chave, pá, ligou na hora. Assim, ó. Assim é a nossa vida espiritual. Tem que ter manutenção. A casa de Deus
A casa de Deus. Vamos ficar em pé. A casa de Deus. A casa de Deus. A casa de Deus. Diga, eu sou a casa de Deus. Diga, eu sou a casa de Deus. Diga, eu sou a casa de Deus. Diga, a casa de Deus. A casa de Deus tem que estar do jeito que Ele quer que esteja. Amém? Diga, eu sou a sua casa. Diga, eu sou o templo, Senhor. Diga, eu sou a sua casa. Diga, eu sou o seu templo. Feche seus olhos, por favor. Glorioso e bendito seja o teu santo nome. Nós te adoramos